Mais uma vez, sejam bem-vindos, meus amigos. Estamos aqui para darmos sequência aqui às nossas aulas. Mas nessa terceira aula, o que a gente vai fazer é o seguinte, meus amigos. Vamos começar aqui agora a dar um pouco de brilho naquilo que são os nossos elementos HTML. Até agora nós aprendemos a estrutura básica de um documento HTML, aprendemos a criar aqui títulos e subtítulos, aprendemos também a colocar um parágrafo dentro de uma página. Mas agora, nós vimos que tudo estava branco, ok? Mas nós vimos ali pela internet sites com cores, não é verdade? Então, é aqui onde entra um dos elementos muito importantes que a gente vai fazer andar junto com HTML, que é o nosso famoso CSS, ok? Quando nós queremos estilizar os elementos dentro da nossa página, nós utilizamos o CSS. Ou seja, de uma forma resumida, meus amigos, o HTML tem como simplesmente o objetivo de colocar as coisas na página, ok? Já o CSS é o elemento que vem dar brilho, o elemento que vem pintar, o elemento que vem dar estilo. Por isso mesmo que é CSS, ok? Então, meus irmãos, o que a gente vai fazer é o seguinte. Lembrem que eu vos disse que esse elemento aqui, onde aparece o nosso conteúdo, é chamado do corpo, né? É o body, é a tag body, ok? Esse elemento é representado aqui no nosso código pela tag body, ok? Então, se eu quiser mudar a cor, desse fundo aqui, eu tenho que estilizar o elemento chamado body, ok? E isso a gente vai fazer a partir do CSS. Então, vamos lá. Existem aqui três formas de nós utilizarmos o CSS, ok? Tem a forma que a gente coloca o CSS na linha e tem a forma que a gente vai colocar o CSS no mesmo arquivo e tem outro que nós vamos aprender que é colocar o CSS de uma forma externa, ok? Então, nesta aula nós vamos aprender como nós podemos estilizar um elemento HTML nessas três formas, ok, meus amigos? Então, primeiramente, vamos aprender a criar CSS de uma forma interna, ou seja, dentro da página. E depois vamos falar das outras formas, ok, meus amigos? Então, o CSS numa página HTML internamente é colocado dentro da tag head. Então, aqui, depois do título, depois aqui da nossa tag meta, aqui a gente vai vir aqui e colocar aqui o seguinte, style, ok? Vamos escrever style. Ao colocarmos style, estamos a dizer que nós estamos a definir aqui uma área onde a gente vai colocar código CSS, ok? Então, nós vamos aqui, definimos aqui style, verifica que estamos dentro de onde? Dentro do cabeçalho, definimos aqui o style, ok? Muito bem. Depois disso, nós vamos selecionar qual é o elemento da nossa página que a gente pretende dar estilo, que a gente pretende estilizar, ok? Para isso, nós queremos trocar o fundo da nossa página. Se nós queremos trocar o fundo da página, então o elemento chama-se body, ok? Aqui no HTML chama-se take. Já aqui no estilo CSS, ele é chamado de seletor. Então, nós vamos usar o seletor body, ok? Vamos utilizar aqui o seletor body para nós colocarmos um determinado estilo. Então, você coloca body e vai abrir isso e fechar. Ou seja, quando você coloca aqui body e abriste isso e fechaste, quer dizer que aqui dentro nós vamos configurar algumas propriedades. E a propriedade da nossa tag body, que tem a ver com mudar a cor do fundo, é o background color. Então, nós vamos colocar aqui background color. Quando nós colocamos background color, nós estamos a falar cor do fundo. Então, nós vamos colocar aqui uma determinada cor que a gente quiser. Eu posso colocar aqui a cor blue, eu posso colocar aqui violeta, eu posso colocar aqui yellow, eu posso colocar aqui black, eu posso colocar a cor que eu achar conveniente. Nesse momento e nesse instante, eu vou colocar aqui red, que nesse caso é vermelho. Quando eu coloco aqui isso, meus amigos, se nós virmos na nossa página e atualizarmos, vamos ver que a nossa página já está com o fundo da cor que a gente colocou. Se nós não gostássemos dessa cor, a gente pode vir aqui e colocar a cor que a gente vai achar conveniente. Por exemplo, amarelo. Eu posso colocar aqui yellow, ok?
Lembrando que as cores aqui devem ser em inglês, ok? Então temos aqui o yellow e você poderia selecionar outras cores e colocar. Esta forma de colocar estilo chama-se estilo interno. Por que é interno? Porque está dentro do arquivo que nós estamos a estilizar, ok? Então chama-se CSS interno, ok, meus amigos? Então é importante que vocês fiquem já com isso. Agora, vamos aprender uma outra forma de colocar estilo. Aqui vou colocar uma cor um pouco mais neutra. Eu vou colocar aqui blue, ok? Blue é o azul. Vou colocar aqui azul, ok? Vamos aprender uma outra forma de colocar estilo, ok? Verifiquem aqui outro elemento. Aqui nós temos as nossas letras, parece que estão tão pequenas. A gente vai aprender também como é que nós podemos aumentar o tamanho da letra, mas não é o caso nesse momento. Vamos aprender como é que nós podemos colocar este mesmo estilo, mas utilizando uma outra forma, que é a forma, por exemplo, inline. Inline quer dizer que é CSS na linha, ok? É nós colocarmos nosso CSS na linha do elemento que nós estamos a configurar. No nosso caso, estamos aqui a falar do body. O CSS inline seria colocar o estilo aqui dentro dessa tag. Como é que seria, Fernando? Seria tirar tudo isso aqui, ok? Tirar tudo isso aqui e você vir aqui mesmo na linha, colocar aqui style, ok? Style, e aqui dentro vai colocar vírgula alta e aqui então você poderia colocar a propriedade, que no nosso caso seria ali background, ok? Background color, e aqui você poderia colocar a cor que poderia achar conveniente, por exemplo, black, ok? Então esse estilo está na linha da tag que nós estamos a usar. E se eu vir aqui atualizar, também muda de cor, ok? São duas formas que nós aprendemos até agora. Existe a forma de colocar o estilo na linha do elemento que nós queremos configurar e existe aquela outra forma que nós vimos aqui, que é abrir a tag style e fechar style e aqui dentro colocar o elemento que você quer configurar ou que você quer estilizar, ok? Muito bem. Essa então é a nossa segunda forma de fazer isso. Vamos para a terceira forma de trabalharmos isso. Meus irmãos, a terceira forma de nós trabalharmos aqui com o estilo é criarmos um elemento externo. Quando eu falo um elemento externo, estou a falar de criar um outro arquivo, ok? E este arquivo vai ter então a responsabilidade de guardar todos os nossos estilos. E como é que a gente faz isso? Vamos aqui na estrutura do nosso projeto. Verifiquem que nós temos uma pasta aula 1, temos um nosso arquivo que nós criamos que chama-se index.html e vamos criar então aqui uma pasta. Por que outra pasta, Fernando? Porque eu quero organizar as coisas. Eu quero colocar os elementos HTML num determinado elemento, numa determinada pasta, e eu quero colocar os elementos CSS também numa determinada pasta. E essa pasta eu vou chamar de CSS, mas você pode chamar de meu estilo ou qualquer nome que achares conveniente, ok? Eu vou colocar aqui CSS, é o nome da nossa pasta. Uma vez que a gente cria aqui essa pasta CSS, eu vou criar dentro um arquivo. Eu vou aqui em File, ok? New File. Vou clicar e eu vou chamar então aqui o nome que eu achar. Eu aqui vou chamar meu estilo. .css. Todo arquivo CSS deve ter a extensão .css. Então, clico ali, ele já criou um arquivo aqui, um arquivo CSS. Então, quando eu clico aqui nesse arquivo, ele abre e aqui não aparece nada. Ok, meus amigos? O que isso tem a ver, Fernando? Quer dizer que eu estou a criar um arquivo aqui numa pasta que vai estilizar um outro arquivo que está dentro do meu documento, o quê? Do meu documento HTML, não é verdade? Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar o elemento que eu quero estilizar aqui, o body. Então, coloco aqui body e aqui dentro vou colocar a mesma propriedade. Vou colocar aqui background color e eu vou colocar a cor que eu quiser. Vou repetir, colocar aqui o red, que é o vermelho. Então, coloquei aqui background color red, quer dizer que se eu vincular esse meu arquivo CSS com esta minha página, o código que eu colocar aqui, o estilo que eu colocar aqui, vai se refletir nesta minha página, ok? Então, esse é o primeiro elemento. Primeiro vamos aqui atualizar para ver que não tem nada aqui, não tem nada.
Agora vamos aprender a vincular um arquivo CSS com um arquivo HTML, ok, meus amigos? Mais uma vez, para fazermos isso é dentro da tag head. Aqui dentro da tag head, o que a gente vai criar aqui é o seguinte. Vamos criar uma tag que é link, ok? Verifiquem aqui. Link rel, link relativo. E aqui a gente vai colocar style sheet. Então, colocar aqui style sheet, ok? Esse elemento quer dizer que nós vamos utilizar um arquivo do tipo CSS, ok? Então, link relativo a style sheet. E aqui vamos colocar o caminho onde está esse nosso arquivo que nós queremos vincular. No nosso caso, vamos colocar aqui href. href, meus amigos, significa Hypertext Reference, ou seja, referência do hipertexto, referência do arquivo que nós queremos ligar. Então, o nosso arquivo que nós queremos ligar está onde? Está dentro de uma pasta que se chama CSS. Então, vou colocar aqui CSS. Aqui. Está dentro de uma pasta que se chama CSS. Para entrar nesta pasta, eu vou colocar barra. Quando eu coloco isso ali, CSS barra, ele até já me apresenta aqui o nome do nosso ficheiro. Eu clico e aparece então aqui o meu estilo.css e fecho aqui. Assim, meus amigos, quer dizer que eu estou a vincular a minha página HTML com este arquivo de estilo. E se estiver tudo certo, se eu vir aqui atualizar, verifiquem que o estilo que foi definido numa página, num arquivo totalmente externo, está a atualizar ou está a estilizar a nossa página HTML. Ok, meus amigos? Então é isso. Espero que vocês tenham percebido. Se não entendeu ainda da primeira vez, volta a assistir a aula, porque nessa aula nós falamos de coisas muito importantes. Aprendemos a vincular um CSS tanto interno, tanto externo e quanto inline no nosso documento HTML, ok? Estamos juntos e até a próxima.